A confissão chocante da esposa do milionário disfarçado de mendigo durante a corrida. A noite estava cheia de brilhos e promessas no salão luxuoso do Hotel Copan, em São Paulo. Flávio, o executivo bilionário conhecido por seu charme e influência, comandava o evento de caridade com mão firme e sorriso estudado. Ao lado dele, Mariana brilhava mais que qualquer joia. Longa pele perfeita, vestido esvoaçante e um sorriso que escondia mais do que mostrava. Tudo parecia perfeito demais, quase como se fosse um roteiro de cinema. Mas então, no meio do burburinho dos convidados, Flávio encontrou um cartão de visita caído próximo ao seu sapato. Um papel amarelado com letras de uma antiga grafia comercial que ele jamais havia visto. O nome estampado? Giovanna Monteiro. Flávio piscou confuso. Quem seria aquela pessoa? E por que, quando ele mostrou o cartão para Mariana, o rosto dela mudou na mesma fração de segundo? O sorriso se desfez, os olhos ficaram negros, a mão tensa quase de. Um silêncio estranho circulou, até os risos da festa parecerem distantes. De repente, o céu desabou numa tempestade que cortou os risos, abafou a música e fez todo mundo correr para dentro. A chuva chegou como uma invasão violenta, estilhaçando as janelas, criando ondas no paralelepípedo. Sem escolha, Flávio e Mariana se refugiaram na parte mais luxuosa do salão, agora iluminada apenas por velas tremeluzentes e olhares curiosos. Flávio virou-se para Mariana, a tensão crescendo como uma bola de fogo no peito. "Quem é essa tal Giovanna Monteiro?" perguntou, a voz baixa, carregada de uma mistura de raiva e medo. Mariana enrijeceu, o rosto corando sob a luz fraquinha. As palavras não saíam. A música continuava, as pessoas dançavam e riam, alheias ao vendaval que explodia em silêncio entre o casal. A raiva de Flávio crescia, seus olhos faiscavam. "Eu juro, sinto como se estivesse diante de uma estranha. Que segredo você está escondendo?" O corpo dela tremeu, não de frio, mas de... Por um instante que parecia uma eternidade, Mariana ficou paralisada. Os lábios entreabertos, o nó na garganta apertando feito faca. Então, ela cedeu. As palavras começaram a sair, ásperas, com um misto de dor e vergonha. "Flávio, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu cresci numa comunidade humilde, lá na Zona Sul. Usei outro nome. Criei uma vida inteira para tentar fugir, mas nunca quis te enganar." O silêncio que se seguiu era quase palpável, como se o ar tivesse sido sugado das paredes. A festa agora parecia uma cena distante, um misto de mentira e brilho superficial. Flávio sentiu o chão desmoronar sob os pés, uma tempestade dentro da cabeça. Ele se afastou um pouco, o coração batendo forte. Sentiu um mix estranho, raiva, curiosidade, medo. E mesmo no meio daquela confusão, uma fagulha inesperada de compaixão queimava dentro dele. Quem era, afinal, aquela mulher de verdade? O salão continuava cheio, os convidados alheios à tensão, desconhecendo o drama oculto naquele canto. Flávio encostou no balcão, as mãos tremendo. Sua voz saiu rouca, tensa, quase um sussurro no meio da festa que continuava. "Quem é você realmente, Mariana?" E por agora só restava a dúvida, e aquele telefone antigo, com o nome no papel, como uma chave para um mundo que ele nunca soube existir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação, aquela revelação, o que Mariana havia soltado, era como se o chão tivesse aberto sob seus pés. Ele precisava saber mais,
Precisava entender quem ela realmente era. A distância entre eles parecia infinita, como se uma parede invisível os separasse. Nayana, você cresceu em uma comunidade humilde e usou outro nome? Ele perguntou, buscando respirar. Ela olhou para baixo, como se a profundidade do que tinha revelado a afundasse ainda mais. Sim, é verdade. Eu sou Giovanna. Pusemos um novo nome porque queria me afastar de tudo, da pobreza, da vergonha. Mas eu não sou uma golpista. Eu te amo, Flávio. O desespero nas palavras dela fazia sua voz tremer, fazendo o ar entre eles ficar pesado e denso. Um repentino grito ecoou do salão, quebrando o momento. Flávio virou-se, o coração em choque. Um dos convidados, um homem conhecido por suas investidas agressivas nos negócios, estava caindo no chão. O rosto pálido, os olhos abertos sem vida. O caos tomou conta rapidamente. Gritos de surpresa. Mesas sendo derrubadas enquanto os convidados se afastavam. Mas o que foi ainda mais chocante foi a expressão de Mariana. Ela ficou paralisada por um instante, e de repente algo brilhou em seu olhar. Uma intensidade selvagem, como se não fosse ela mesma. O caos ao redor desapareceu, e tudo o que Flávio viu foi Mariana transformando-se diante dele. Giovanna. O nome saiu como um sussurro de seus lábios. Uma sensação nauseante tomou conta dele. O que estava acontecendo? Ele se lembrou de histórias de velhos amigos que faziam comentários sobre como certos olhares alimentavam uma paixão obscura. Mas isso parecia mais profundo. Era algo sombrio. Os convidados cercaram o homem caído, algumas pessoas chamando por ajuda. Outras gritando, mas Flávio estava focado em Mariana, ou melhor, Giovanna. Ele nunca tinha visto tanta intensidade nos olhos dela, como se houvesse uma verdade oculta, uma força que a fazia parecer quase ameaçadora. A doutora, a empresária, a mulher que todos conheciam parecia estar se desfazendo. Flávio, eu não queria que você visse isso. Eu fui forçada a viver essa vida. Ela se aproximou, mas Flávio deu um passo atrás. O homem ainda estava no chão. A luta por seu corpo já havia começado a se acalmar, mas todas as atenções estavam voltadas para eles. Que vida, Mariana! O que você está escondendo? Sua voz ecoou entre o barulho da festa, carregada de incredulidade e medo. Era tudo tão surreal. Então, antes que ela pudesse responder, um telefonema estridente interrompeu a confusão. Era o celular dela. O rosto de Mariana se transformou, a palidez voltando com uma força avassaladora. Ela se afastou rapidamente, como se o toque do aparelho a tivesse queimado. Algo no jeito que ela olhou para o celular fez o coração de Flávio gelar. É ele, o que eu temia. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Quem? Quem é? Ele insistiu. Mas ela apenas segurou o celular com as mãos trêmulas, afastando-se ainda mais para onde a luz das velas mal chegava. E naquele momento, com o homem ainda caindo em um mar de incerteza ao fundo, Flávio soube que a tempestade havia apenas começado. Uma dor presa entre eles, pronta para explodir. Ele sentiu uma pressão crescente no peito. O jogo em que estavam não se tratava apenas de identidade. Era um campo minado, e Mariana poderia não ser a única a ter segredos. Um sabor amargo começava a se espalhar pela boca dele. Mariana, eu preciso de respostas. A voz dele soou como um grito perdido em meio ao tumulto. Mas a mulher que ele amava estava cada vez mais distante, mais envolta em mistério, e Flávio não sabia se conseguiria desvendar a verdade antes que o pior acontecesse. Com o ruído da festa se transformando em um verdadeiro caos ao redor, ele percebeu que tudo estava mudando. E com isso, ele sentiu que o amor que tinha por ela agora pairava entre o temor e a única certeza. Havia mais à frente do que poderia imaginar. Flávio estava tomado por uma confusão profunda. Mariana, ou melhor, Giovanna, estava se afastando, segura do celular como se ele fosse uma arma. O homem caído no chão, as vozes se misturando ao fundo.
Tudo parecia um grande turbilhão. O olhar de Giovanna era um misto de pavor e determinação. Mariana, espera! O que está acontecendo? A urgência ecoou no salão, mas ela simplesmente balançou a cabeça, desorientada. Seu rosto havia perdido todas as cores enquanto se afastava, e foi aí que o chão realmente começou a tremer. Um estrondo veio de fora, como se o céu tivesse decidido abrir as portas do inferno. As luzes do salão começaram a piscar. As conversas se tornaram murmúrios nervosos e algumas pessoas já corriam para as saídas. Mas Flávio estava fixado em Giovanna. De repente, um novo grito cortou o ar, mais intenso que qualquer outro. "É uma explosão!" uma mulher gritou, mas ninguém sabia de onde vinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e foi quando Giovanna, ou talvez a verdadeira identidade dela, se revelava mais opressivamente. A intensidade nos olhos dela transformou-se em algo maligno. "Você não pode sair, Flávio!" Ela gritou, a voz tremenda, mas firme. "Ele está vindo!" A expressão dela era como se estivesse em uma batalha interna, entre perfeita calma e uma tempestade de emoções. O celular ainda vibrava em sua mão, e por um instante ele viu uma mensagem na tela, antes que ela pudesse escondê-lo. Um nome, Victor. Naquele momento, Flávio se sentiu como se tivesse caído em um abismo. "Quem é Victor? O que você sabe dele?" Sua voz tinha um tom de desespero e raiva. Ele queria respostas. Precisava entender aquela nova dimensão da mulher que amava. Mas Giovanna apenas balançou a cabeça, completamente desesperada. "Nós não podemos falar aqui." Ela o puxou para um canto menos iluminado, mas Flávio hesitou. "Você não entende. Ele controla tudo. Ele é perigoso." E foi nesse momento que o caos se transformou em algo ainda mais chocante. O homem caído no chão começou a convulsionar. Gritos de horror ecoaram pelo salão enquanto todos se afastavam. Mariana não olhou para o homem. Seus olhos estavam fixos em Flávio. No fundo, algo dentro dele se partiu. Ele nunca havia visto aquele olhar. Não era só medo. Era algo mais. Ele teve um lampejo de que ela estava fugindo de algo muito maior do que pensava. "Flávio, eu não queria que você soubesse. Fui forçada a deixar tudo para trás. Eu precisava te proteger." A voz dela soava distante, mas as palavras penetraram o coração dele como facadas. Como podia confiar em alguém que havia vivido uma mentira tão profunda? E no instante em que ele decidiu agir, uma sombra se projetou à sua frente. Victor, um homem alto e imponente, apareceu entre a multidão aterrorizada. Seu olhar era decidido, cheio de ira. "Giovanna!" ele gritou, e aquele nome ressoou poderosamente no salão. As pessoas começaram a gritar. Algumas corriam, outras paralisadas. Flávio olhou para Giovanna. A intensidade do seu olhar mudou. "Não! Não se aproxime dela!" Ele sentiu adrenalina correndo. O vazio estava se transformando em uma linha fina entre amor e proteção. E então, a bomba explodiu. Com um movimento rápido, Victor puxou Giovanna para ele, e Flávio viu o horror se desenrolar diante de seus olhos. O celular da mulher caiu, exibindo a mensagem: "O plano está em andamento. Em breve tudo será seu." A revelação cortou o ar como uma faca. Ele percebeu que sua vida, sua relação, tudo o que acreditava ser verdade, estava se desmoronando. "Mariana!" Flávio gritou, mas o nome dela já não parecia mais real. E aí, no meio do tumulto, ele fez uma escolha. Ele não sabia como aquela noite terminaria, mas sabia que precisava encontrar a verdade, com o coração acelerado. Preparou-se para o que estava por vir, enquanto a tempestade continuava a se formar, naqueles segundos que pareciam se estender em eternidade. O que mais ela escondia? E, por fim, quem era Giovanna Monteiro de verdade? Flávio estava tomado por uma confusão profunda. Mariana, ou melhor, Giovanna, estava se afastando, segurando o celular como se fosse um objeto amaldiçoado. O homem caído no chão, todo cercando, gritos de pânico, e ele estava ali,
Uma onda de energia parecia irradiar de Giovanna. Flávio não entendia como, mas havia uma luz sobrenatural em seus olhos. Os convidados ao redor começaram a se agitar, murmúrios de medo e confusão. E quando Victor se aproximou, Flávio percebeu o olhar da mulher. Era como se uma faísca de poder a envolvesse, num brilho que a transformava. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Giovanna avançou, com um movimento rápido de sua mão. De repente, um portal de luz explodiu no ar, iluminando o salão com uma intensidade ofuscante. O caos parou. Todo o barulho foi silenciado. Flávio ficou sem palavras, paralisado, como se estivesse vivendo um sonho. Você não entende, Flávio. Eu sou parte de algo maior. Ela disse, a voz ressoando com um eco sobrenatural. Era nessas palavras que Flávio começou a entender que a mulher que ele conhecia não era apenas uma mulher comum. Maior? Sua voz mal saiu, perdida no impacto da revelação. O salão parecia distorcido, como se o espaço e o tempo tivessem entrado em colapso. Victor estava prestes a atacá-la, mas sua expressão de ameaçadora se transformou em puro pavor. Ele recuou. Os olhares dos convidados tinham mudado. A incredulidade se transformou em terror. Alguns começaram a gritar novamente, outros se afastando como se a luz fosse uma arma prestes a disparar. Flávio sentiu o chão tremer sob seus pés, mas a necessidade de entender, de saber quem realmente era Giovanna, o impulsionou. E então, uma voz conhecida surgiu do meio do tumulto. Carla, a irmã de Flávio, estava parada em um canto, com um semblante horrorizado. Não pode ser, ela gritou, como se tivesse reconhecido algo. Você não poderia estar aqui. A confusão tomou conta de Flávio, mas Carla continuou. Giovanna, você tinha que estar morta. Aquelas palavras soaram como um tiro. Flávio se virou, buscando resposta nos olhos de Giovanna. A realidade que ele conhecia se desfez na mesma fração de segundo. Quem era realmente essa mulher que ele amava? O espaço ao redor começou a vibrar com uma energia estranha, e Flávio entendeu que Mariana nunca foi quem parecia ser. Você está me dizendo que ela é? Ele começou a perguntar, mas a resposta já estava ali em sua expressão. Giovanna era de fato outra, algo mais do que um nome. A tempestade de emoções que crescia entre eles não era apenas sobre segredos, mas sobre identidade e destino. Não, Flávio, é mais complexo do que você imagina. Giovanna tentou explicar, mas a energia em volta começou a vibrar ainda mais intensamente. Pessoas estavam se afastando muito, em pânico, mas ele não conseguia mover os olhos dela. A sensação de traição, de estar preso em uma ilusão, pesava em seu peito como uma rocha. E antes que ele pudesse articular mais alguma pergunta, a luz a envolveu completamente. Flávio estendeu a mão, um impulso, e o mundo de repente se despedaçou em uma onda de luz e som. Quando os olhos se abriram novamente, tudo estava diferente, e ele se viu sozinho no meio do vazio, o eco dos gritos ainda reverberando. Giovanna! O chamado saiu de seus lábios, mas não havia resposta. Ele estava agora diante de um abismo de incertezas. E no momento em que a realização começou a tomar forma, ele entendeu. O que Giovanna havia ocultado, o que ela realmente era, mudaria para sempre o caminho de suas vidas. Com o coração acelerado e uma réstia de esperança escorregando por entre dedos, Flávio percebeu que essa noite não havia terminado. A busca pela verdade estava apenas começando, e ele não sabia como lidar com o que estava por vir. A única certeza era que neste labirinto de segredos, o amor e o medo estavam entrelaçados de formas cada vez mais sombrias. A tempestade estava longe de acalmar, e ele ainda precisava descobrir o seu verdadeiro papel nessa história, que agora parecia muito maior do que ele poderia imaginar. Flávio estava perdido no caos. Ele tinha um burburinho de dúvidas na mente e o eco dos gritos ainda reverberando ao seu redor. O que acabara de acontecer? A luz tinha sido ofuscante, quase divina, e ele se sentia à beira de um precipício. Giovanna, ou Mariana, como ele a conhecia, desprendera-se dele de uma maneira que parecia irreal, e agora tudo estava confuso.
E então, enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido, algo surgiu entre a multidão, um movimento. Flávio olhou em direção ao lugar onde Victor tinha se afastado, sentindo uma onda de pavor. Mas o que aconteceu a seguir foi mais insano do que ele poderia imaginar. Victor estava caindo, mas não era apenas um tombo. Ele tremia, como se uma força invisível o estivesse dominando. A verdade achou que vira à tona em um rito de passagem. Os olhos de Victor estavam arregalados, como se visse fantasmas. Ele começou a gritar, sua voz cheia de dor. Não, não pode ser! Você não deveria estar aqui! Ele olhava diretamente para Giovanna, e seu desespero atraía todos os olhares. Todos na festa estavam congelados. A cena estava pesando nas emoções, e as expressões eram de puro terror. Enquanto isso, o corpo de Victor começou a convulsionar. O chão parecia tremer sob seus pés. Não era só pânico. Era um medo visceral pulsando nos corações de todos. Ele gritou uma vez mais, uma súplica desesperada, quebrando o silêncio carregado. Giovanna, você não deveria ter voltado. Flávio sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? Uma onda de choque percorreu o salão e o pânico se transformou em um frenesi. Ele não apenas viu o que Victor estava fazendo, ele sentiu. Algo como uma energia carregada desprendia-se do corpo de Giovanna, fazendo o espaço vibrar, e ele percebia que havia uma relação entre as duas figuras. Mas o que era? Em um segundo, Giovanna olhou para Flávio com os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria te envolver. A angústia em sua voz fazia o peito dele apertar. Ela estava lutando contra algo, uma batalha quimérica que mal entendia. E então, com um gesto decidido, Giovanna levantou a mão, como se tentasse conter Victor. Eu preciso que você confie em mim. E foi nesse momento que algo extraordinário ocorreu. Uma explosão de luz irrompeu na sala. Não como antes, mas violentamente. Uma onda que empurrou todos para trás. Flávio sentiu seu corpo ser lançado para trás, colidindo contra uma mesa. Ele lutou para se levantar, a visão embaçada. Quando finalmente conseguiu focar, ele viu uma cena que parecia impossível. Victor estava flutuando, envolto em uma aura de energia que o tornava quase irreal. E Giovanna? Sua expressão misturava medo e determinação. Ela gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao barulho ensurdecedor. Flávio via sua boca se mover, mas nada fazia sentido. Então, uma nova figura emergiu entre a luz intensa. Uma mulher alta, com cabelos escuros e olhar intenso. O que você fez, Victor? Sua voz era cortante. Você não deveria ter feito isso aqui. Flávio não a reconhecia, mas havia algo familiar no jeito que ela se impunha no espaço. Victor a encarou e na expressão dele havia algo não compreensível. Você está errada. Eu fiz isso por nós. Ele hesitou e aquele instante se dilatou ao redor dele enquanto a sala estava engrossada em terror. Flávio estava perplexo. Por nós! Mas ele não tinha tempo. A luz estava crescendo cada vez mais. E a mulher, quem era ela? O caos se intensificou. Um sussurro entre os convidados, murmúrios nervosos. Isso não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Ele se sentiu desolado. Em meio a tudo isso, a imagem de Giovanna, ou aquela que ele pensava conhecer, estava se desintegrando, como se uma nova camada de realidade a estivesse em volta. E nesse momento, tudo se revelou em um clímax devastador. A mulher se virou para Flávio, e em um sussurro que ecoou no salão, ela disse: Você precisa acreditar que tudo o que sabe sobre Giovanna é uma mentira. E então tudo se silenciou. As luzes diminuíram de intensidade. O que seria um final feliz na vida de Flávio agora estava mergulhado em um mistério mais profundo. Ele ficou paralisado, consumido pela dor e pela dúvida. O que mais estava sendo escondido? Giovanna, ou quem quer que fosse, poderia levar tudo aquilo à sua própria vaidade. Ele sentiu o peso da verdade que não compreendia, enquanto a luz desaparecia,
deixando apenas um eco de incerteza. Como poderia confiar em alguém que lhe ocultava a própria essência? O abismo se aprofundava, e a pergunta ardia em sua mente, enquanto a tempestade dentro dele continuava a crescer. Quem realmente era Giovanna? Flávio estava paralisado, perdido no abismo do desconhecido. A luz ao redor parecia pulsar, como se algo sobrenatural estivesse pronto para se revelar. O rosto de Giovanna ou Mariana era um misto de desespero e determinação, e ele sabia que as palavras da mulher que amava mudariam tudo. Você precisa acreditar que tudo o que sabe sobre Giovanna é uma mentira. A frase da estranha mulher ecoou como um trovão, e Flávio sentiu o ar escapar de seus pulmões. Em sua mente, uma tempestade de sentimentos se formava. Amor, desconfiança, raiva. A esfera. Então Vitor gritou novamente, mas desta vez não era um grito de pânico comum. Seu olhar mudou completamente. Flávio percebeu que Vitor não estava mais tentando atacar, mas sim se defendendo, como um animal encurralado. Eu não posso. A voz de Vitor soou como um sussurro carregado de terror. Ele olhava para Giovanna com olhos esbugalhados, como se visse um fantasma. O pânico tomou conta do salão, e os convidados, agora completamente paralisados, observavam a cena. Os rostos, a mistura de medo e incredulidade. Então, em um movimento brusco, Vitor se virou e, com um gesto desesperado, fez algo que ninguém esperava. Ele apontou o dedo para Giovanna, e com uma força sobrenatural, a luz ao redor dela se intensificou ainda mais. Você não pode fazer isso. Você não é quem pensa que é. As palavras cortaram a tensão como uma faca. Flávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Victor queria dizer? Havia algo mais profundo? Giovanna ou Mariana era de fato outra pessoa? Que segredos mais estavam escondidos sob essa máscara? E sem aviso, algo mudou. A luz começou a girar, formando um redemoinho, e ambos, Victor e Giovanna, foram puxados em direções opostas. O silêncio ensurdecedor invadiu o ambiente, antes que a explosão de energia rápida e brilhante se desdobrasse. O chão tremia. E a estrutura do salão parecia mudar, como se a realidade estivesse se contorcendo. Flávio tentou se mover, mas algo o segurava. Ele olhou para os rostos ao seu redor e viu o terror refletido em cada um deles. E foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura surgiu por trás de Victor. Não era apenas uma sombra, mas alguém que Flávio conhecia bem. Era Carla, a irmã dele. Ele nunca a tinha visto tão pálida e assustada. Mas o que apareceu a seguir fez seu coração parar. Ela não pode voltar. Você sabe o que isso significa. O olhar de Carla era uma tempestade de culpa e desespero, como se carregasse um fardo que ele não compreendia. Voltar? O que você sabe, Carla? Flávio gritou, mas sua voz mal ecoou, e a expressão de Giovanna mudou. Ela pareceu se desfazer diante deles, como se a verdade estivesse correndo por suas veias, revelando algo que ele jamais imaginou. Flávio, ela hesitou, mas então de repente desapareceu completamente na luz ofuscante. O salão parecia desmoronar enquanto Flávio tentava entender tudo. Carla olhou para ele, e naqueles olhos claros, ele viu o eco de uma profunda dor. Ela é parte de algo que nunca deveria ter acontecido. Nós a perdemos uma vez, e agora parece que ela voltou. Você precisa se afastar. Aquelas palavras foram como um golpe. Ele não conseguia processar. O que quer que estivesse acontecendo era mais complicado do que qualquer amor ou engano. E o eco do que estava sendo revelado agora pesava sobre ele como uma tempestade. O chão tremia enquanto a luz se intensificava ainda mais e Flávio, com o coração na mão, gritou: "Giovanna, volte!" Mas só o silêncio respondeu. E com a revelação de Carla, a verdade sobre quem ela era parecia mais distante do que nunca. Onde ela estava e o que isso realmente significava para eles? A confusão o envelopava enquanto o caos continuava, e ele soube que a batalha estava apenas começando. Flávio estava paralisado,
perdido no abismo do desconhecido. A luz ao redor parecia pulsar, como se algo sobrenatural estivesse pronto para se revelar. O rosto de Giovanna, ou Mariana, era um misto de desespero e determinação, e ele sabia que as palavras da mulher que amava mudariam tudo. Você precisa acreditar que tudo o que sabe sobre Giovanna é uma mentira. A frase da estranha mulher ecoou como um trovão, e Flávio sentiu o ar escapar de seus pulmões. Em sua mente, uma tempestade de sentimentos se formava: amor, desconfiança, raiva. A esfera de luz crescia e se movia, inicialmente iluminando e depois mergulhando tudo em sombras profundas. Então, Victor gritou novamente, mas desta vez não era um grito de pânico comum. Seu olhar mudou completamente. Flávio percebeu que Victor não estava mais tentando atacar, mas sim se defendendo, como um animal encurralado. Eu não posso. A voz de Victor soou como um sussurro carregado de terror. Ele olhava para Giovanna com olhos esbugalhados, como se visse um fantasma. O pânico tomou conta do salão, e os convidados, agora completamente paralisados, observavam a cena com expressões de medo e incredulidade. Então, em um movimento brusco, Victor se virou e, com um gesto desesperado, fez algo que ninguém esperava. Ele apontou o dedo para Giovanna, e com uma força sobrenatural, a luz ao redor dela se intensificou. Você não pode fazer isso. Você não é quem pensa que é. As palavras cortaram a tensão como uma faca. Flávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Victor queria dizer? Havia algo mais profundo? Giovanna ou Mariana era de fato outra pessoa? Que segredos mais estavam escondidos sob essa máscara? E sem aviso, algo mudou. O chão sob eles começou a vibrar, a luz girando numa espiral ofuscante, até que tudo se desfez em uma explosão de energia. Flávio sentiu como se seu coração estivesse prestes a parar. O mundo ao seu redor tornou-se uma sequência de cores e sombras. Quando a luz se dissipou, ele se viu em um lugar completamente diferente. Em vez do luxuoso salão do Hotel Copan, estava numa sala escura, fria e mal iluminada, como se estivéssemos em outro tempo e lugar. Tudo ao seu redor era antigo. As paredes eram de pedra, cobertas por tapeçarias desgastadas. Flávio piscou, confuso. Ele virou-se e encontrou Giovanna à sua frente. Mas algo estava errado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural e seu rosto tinha uma expressão que misturava dor e alívio. Flávio, você precisa entender. Eu não sou apenas o que você imagina. Mas o que está acontecendo? Onde estamos? Ele perguntou, com a voz tremendo. Essa é a verdadeira origem. Ela apontou para a parede atrás dela, onde imagens se formavam. Uma história antiga começava a se desenrolar na pedra. Figuras de mulheres e homens, cercados por sombras, e uma voz ecoante dizia, apenas um experimento. Experimento? Do que você está falando? Flávio estava em estado de choque, e no instante em que ele estava prestes a perguntar mais, outra figura apareceu. Era Carla, a irmã dele, mas ela parecia diferente, como se estivesse recebendo uma iluminação. Você não entende, Flávio. Nós fomos todos escolhidos. Ela gritou quase que implorando. Escolhidos para quê? O pânico crescia em seu peito. A parede atrás de Giovanna continuou a mostrar flashes de uma guerra, de uma luta contra sombras que pareciam se alimentar de segredos. Você não pode fugir do que está destinado. Tanto você quanto eu somos parte de algo que começou antes de nós. Ele sempre esteve perto. E nesse momento a realidade desmoronou novamente. Um novo flash de luz envolveu o espaço e em frações de segundos eles estavam de volta ao salão do Copan. Mas havia algo diferente. Os convidados estavam todos em torno deles, parados como se fossem marionetes sem cordas, com olhares vazios. Victor estava no meio, mas não tinha mais o mesmo semblante de antes. Vocês caíram na armadilha, disse ele, revelando um sorriso sutil, quase triunfante. Sempre estivemos juntos, e você não sabia, Flávio.
O que você pensava sobre esse amor? É uma ilusão. Flávio ficou em estado de choque. Ninguém estava ali para ajudá-lo. O que quer que estivesse acontecendo agora era um jogo perigoso. Ele olhou para Giovanna, e a angústia em seu olhar refletia a mesma percepção de que suas vidas estavam entrelaçadas em uma teia de mentiras. Não, Giovanna, você é quem eu amo. Pode me dizer a verdade. Flávio implorou, mas era como se uma parede invisível os separasse. As sombras dançavam ao redor deles, prontas para consumir tudo o que ele amava. E naquele instante, a sala inteira parecia respirar. E Flávio percebeu que a tempestade que havia começado ainda estava longe de acabar. A única certeza agora era que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. A verdade não estava apenas escondida, mas em uma batalha que estava prestes a transformar tudo em ruínas. E ele precisava descobrir o porquê antes que fosse tarde demais. Flávio estava paralisado, perdido no abismo do desconhecido. A luz ao redor pulsava como se algo sobrenatural estivesse prestes a se revelar. O rosto de Giovanna, ou Mariana, misturava desespero e determinação. Ele sabia que as palavras que ela estava prestes a proferir mudariam tudo. Você precisa acreditar que tudo o que sabe sobre Giovanna é uma mentira. O eco da frase atirou Flávio contra um muro invisível. Ele sentiu o ar sair de seus pulmões. Uma tempestade de emoções agitando seu coração. Victor, com um olhar evasivo e uma expressão que parecia de puro desespero, interrompeu-o. Você não pode acreditar nela, não depois do que ela fez. Suas palavras eram como facas, cortantes e cruéis. Os convidados estavam estáticos, observando a cena como se fosse um filme de terror. Alguém sussurrou. O que está acontecendo? No meio do tumulto, a atmosfera começou a vibrar. Flávio viu a luz em torno de Giovanna intensificar-se enquanto ela respirava fundo. Flávio, isso é maior do que você imagina. Ela tentou alcançar sua mão, mas uma barreira parecia separá-los. Flávio não compreendia o que estava acontecendo. E então, com um movimento brusco, Victor apontou o dedo para Giovanna gritando. Você está fazendo isso de novo. Você não deveria estar aqui. O pânico explodiu em seu rosto, mas no fundo havia algo mais. Era como se ele tivesse visto um fantasma. A luz emana de Giovanna começou a girar, formando um redemoinho que empurrou todos para trás. O salão começou a tremer, as luzes piscando. Flávio se lembrou instantaneamente do que aconteceu antes. O homem caído, a tempestade. O caos se intensificou enquanto o espaço ao redor começava a mudar. Desça! Uma voz estrondosa ecoou pela sala. Carla, a irmã de Flávio, despontou da multidão. Sua expressão era de puro horror. Você não sabe o que está convocando. Ela parecia uma guerreira em meio a um campo de batalha, com uma energia que forçava a atenção de todos. Os olhares se voltaram para ela, mas era difícil de entender. Você precisa sair, Giovanna. Não é seguro. Carla estava a poucos passos de Flávio e, naquele instante, tudo ficou chacoalhando em sua mente. A energia de Giovanna expandiu, mas Flávio sentiu uma sensação estranha. Uma conexão profunda começou a se formar entre ele e a mulher que amava. Uma linha tênue de amor e medo. Giovanna, o que você realmente é? Sua voz era um grito no caos. Eu sou parte de algo maior, foi a resposta dela. Mas o murmurinho das pessoas ao redor a encobriu. E justo quando Flávio pensava ter compreendido, uma explosão de luz iluminou tudo. Ele mal conseguiu proteger os olhos. E quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. O salão agora estava vazio. Silêncio. Flávio girou, confuso, e viu sua própria imagem refletida em um espelho antigo. Mas não era só a sua imagem. Giovanna apareceu lá também. Só que algo estava completamente errado. Ela tinha uma expressão de dor profunda, e em seguida começou a sorrir. Um sorriso que não combinava com o desespero. Você não me entende, Flávio. Eu sou a sua ligação com o outro lado. Sempre fui. A verdade, como o peso de um meteorito caindo, explodiu em sua cabeça. Flávio olhou para Carla.
que agora também parecia uma versão distorcida de si mesma. O que você está dizendo? O que é isso? Ele não conseguia processar. Então, algo se moveu dentro dele. Uma dor aguda, como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado. O brilho da sala se alterou e os sussurros ecoaram. Giovanna pode ser a chave, Flávio. As palavras de Carla reverberaram nas paredes. Ela não é a única a carregar um segredo. O grupo ao qual pertencemos sempre foi mais do que você imaginou. A confusão aumentava. Grupo? O que você está dizendo? Flávio sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele queria entender, mas o medo e a dor estavam engolindo tudo. E imediatamente tudo virou um borrão. Uma nova presença se projetou sob a luz. Uma figura sombria apareceu no canto da sala. Chegou a hora de confrontar a verdade, Giovanna. Era uma voz que se elevava sombriamente, ecoando por todo o ambiente. Você não pode escapar do que está destinado. A pressão aumentou, e Flávio entendeu que estava em um jogo maior, uma armadilha mais profunda do que sua própria ideia de amor ou traço de esperança. Giovanna, o que é que você esconde? E antes que ela pudesse responder, um grito estridente cortou a tensão. Tudo se desfez em um caos ensurdecedor. Era como se todas as certezas tivessem explodido pela raiz. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. A dúvida pairava no ar. Qual era o verdadeiro papel dele nessa história? Giovanna era a chave, mas para quê? E naquele momento ele entendeu que tudo, cada canto daquela noite, cada secreto, ainda estava por ser revelado. Flávio estava paralisado, perdido no abismo do desconhecido. A luz ao redor pulsava, envolta em uma tensão palpável. O rosto de Giovanna, ou Mariana, era um retrato de angústia. Ela sabia que o que estava prestes a revelar mudaria tudo. Você precisa acreditar que tudo o que sabe sobre Giovanna é uma mentira. Quando essas palavras saíram de seus lábios, o mundo de Flávio desmoronou. O pânico no olhar de Victor e a presença ameaçadora de Carla ficavam ainda mais intensos. Ele podia sentir seu coração batendo forte, quase ensurdecedor. A sala tremeu. Não! O que você quer dizer com isso? Flávio gritou, sentindo o desespero crescer. Os convidados, paralisados, assistiam com expressões de horror. A agitação no ar estava quase eletrificando. Flávio, por favor! Giovanna implorou. Mas antes que pudesse continuar, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo vindo de fora. As luzes piscavam, a estrutura do salão começou a ranger. Era como se o próprio espaço estivesse se contorcendo, e o ar espesso carregava um presságio. Então tudo mudou rapidamente. Com um movimento abrupto, uma nova figura entrou na cena. Uma mulher alta, vestida de preto, com um olhar intenso, deslizou para dentro do salão, como se tivesse sido chamada. Parou tudo isso. Eu sou a resposta que vocês buscam. Sua voz ressoou, profunda e penetrante. Flávio fixou os olhos nela. Era alguém que ele jamais esperava ver novamente. Doutora Helena, ele acabou murmurando. Exato, ela sussurrou, mas havia um tom de ameaça na voz. E você, Flávio, está prestes a descobrir a verdade que sua amada esconde. O salão ficou em silêncio. A tensão era densa como um nevoeiro. Os rostos dos convidados estavam agora pálidos, como se tivessem sido drenados de cor. A doutora Helena começou a andar lentamente em direção a Giovanna. Você sabia que isso ia acontecer? Que seus segredos viriam à tona? Eu não queria que tivesse que ser assim, Giovanna disse, a voz tremendo. Flávio se sentiu perdido, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele olhou para Carla, buscando alguma resposta. Cale a boca, Helena disparou. Nós não podemos deixar que ele descubra a verdade. Você sabe o que está em jogo. Flávio sentiu um frio na espinha. A sensação de que aquilo ia além de um simples drama pessoal crescia. O que você sabe sobre Giovanna? O que você esconde dela? Ele perguntou para Carla. Você não percebe? Ela está conectada àquela vida que nós deixamos para trás. Carla gritou, o desespero injetado em suas palavras. Não é apenas amor, é uma maldição. Uma maldição?
Flávio repetiu, preso entre o medo e a necessidade de entender. O que isso significa? Mas então, as luzes começaram a falhar. Uma escuridão crescente tomou conta do ambiente. Os gritos do público ecoavam ao longe, como se estivessem em outra dimensão, e de repente, uma explosão de raios de luz irrompeu entre eles, fazendo com que todos recuassem. A doutora Helena levantou uma mão, e a luz a envolveu como um manto, iluminando seu rosto. O segredo de Giovanna é que ela é a chave para um destino que todos nós fugimos. E se você não agir agora, a verdade se tornará seu maior inimigo. Foi como se um pano tivesse sido levantado. Flávio tomou consciência de que estava em jogo algo muito maior. E enquanto tentava decifrar tudo, Giovanna começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra uma força interna. Flávio, não! Já não posso! Eles estão vindo! Sua voz era quase uma súplica, mas a energia a cercava. Flávio sentiu que o chão se movia. Ele queria correr até ela, mas algo o impedia. O que está acontecendo? Ele gritou, mas o pânico começou a transbordar. E então ocorreu um estalo ensurdecedor. Todos olharam para o teto, enquanto uma fissura se abria bem acima deles, e uma sombra imensa começou a se projetar. Flávio sentiu o mundo girar, enquanto a figura que emergiu dos escombros era algo que ele nunca poderia imaginar. Era um homem alto, com um rosto familiar, mas coberto de cicatrizes. Eu voltei, e agora é hora de acertar contas, ele disse, a voz ecoando. Era Victor, mas não o Victor que conhecera antes. Ele estava mais profundo, mais sombrio. Você não podia estar vivo, Carla gritou, a realidade dela desmoronando. E no mesmo instante uma fúria desenfreada dominou a atmosfera enquanto Flávio tentava processar a revelação. Um pingo de luz refletiu de Giovanna, e ela olhou para Flávio, o desespero nos olhos. Flávio, escolha, seja a salvação ou a destruição. E naquele momento, tudo o que ele pensava saber desmoronou. Sentiu-se preso, sem nem ao menos saber em qual lado estava. A verdade estava saindo dos escombros. E ele percebeu que a batalha real estava apenas começando. E a pergunta que ecoou em sua mente era: quem ele realmente amava? E em que lado estava? Flávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. O rosto de Victor, agora uma máscara de raiva, refletia a ameaça que pairava no ar. A doutora Helena avançou com um olhar resoluto, como se soubesse algo que todos ignoravam. A hora de encarar a verdade é agora! Ela gritou, sua voz cortando através do frenesi. Giovanna estava à beira da explosão. A luz ao redor dela pulsava como um coração acelerado, emanando uma energia que fazia o salão inteiro vibrar. Flávio, venha comigo! Ela estendeu a mão, mas o espaço parecia distorcido, como se uma barreira invisível o separasse. O pânico tomou conta das pessoas ao redor. Gritos e sussurros se misturavam. Carla se lançou à frente de Flávio, gritando, você não pode deixar que ela te manipule novamente. Mas Flávio não conseguia desviar o olhar. Algo dentro dele ardia, um impulso de confiança que desafiava o medo. E então, em uma fração de segundo, tudo aconteceu. A luz de Giovanna explodiu, um brilho tão intenso que cegou temporariamente a todos. E enquanto seus olhos tentavam se ajustar, ele viu Victor se contorcer, como se uma força estranha o estivesse atacando. O chão estremeceu sob seus pés. Flávio, confie em mim! A voz de Giovanna cortou como um laser. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Se ele não a seguisse, tudo o que ele amava poderia se perder. Ele deu um passo à frente, quebrando a barreira invisível. Eu confio em você, gritou, a voz única se destacando em meio ao caos. Todo o salão parecia estar prestes a se desintegrar, quando de repente Victor caiu de joelhos, sua expressão transformando-se em algo que se parecia estonteante e vulnerável. Para! Ele gritou. Eu fiz isso por nós, eu não posso perder você de novo. Em suas palavras, Flávio sentiu um eco de dor, mas não era suficiente para desviar sua determinação. E então, como se estivesse respondendo a um chamado, a luz de Giovanna iluminaram a sala ainda mais. Flávio viu algo ressoar dentro dela,
um brilho intenso e puro que transcendia o pavor. Precisamos juntos, Flávio. A voz dela firme ressonava enquanto as paredes tremiam. Juntos, então, ele respondeu, sentindo uma onda de força o atravessar. A luz de Giovanna envelopou os dois, e no mesmo instante, Victor parou de se debater. Ele se deixou cair, derrotado. O ambiente se silenciou. Todos exalaram um suspiro coletivo enquanto os olhares se fixavam em Giovanna. O brilho diminuía e a calma lentamente se impôs. Mas a tensão não havia se desfeito completamente. Você realmente acha que isso acabou? A doutora Helena, por trás de Victor, parecia alheia ao cenário de redenção. O jogo apenas mudou. A conexão entre vocês é apenas uma carta, um ponto de partida. Flávio olhou para Giovanna, que apenas balançou a cabeça, um gesto de reafirmação. A verdade pode ser pesada, mas juntos podemos suportar. Os olhos dela brilhavam com esperança, e ele sentiu seu coração apertar. Mas a figura de Helena se desfez em sombras. Uma nuvem densa envolveu o salão, ofuscando a visão. Flávio entendeu que a batalha estava apenas começando. A certeza de que Giovanna não era quem parecia ser se instalou em seu peito como um nó. Era uma nova sensação. Não era mais só medo, mas um chamado à aventura. Flávio tomou a decisão. Ele não sairia daquela luta sem conhecer a verdade. Era a única maneira de conquistar não apenas o amor, mas a essência da própria vida. A cena terminou, mas o futuro ainda era incerto. Flávio segurou a mão de Giovanna, determinado. Eles enfrentariam o que estava por vir juntos, e quem sabe onde isso os levaria. Mas aquele momento já era uma vitória em si. Agora, antes que você desça, precisamos conversar. Se esse final te prendeu, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Deixe nos comentários suas reações e teorias sobre esse desfecho drama e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Seu apoio é fundamental. Vamos juntos nessa jornada.